Pessoal, quem acompanha o canal sabe que eu não sou muito fã desses aerógrafos chineses. Eu acho que é sempre melhor você investir um pouco mais, comprar um aerógrafo de qualidade e ficar mais bem servido. Mas esse aerógrafo aqui me chamou bastante atenção por dois motivos. Primeiro, porque ele tem um desenho bastante diferente de todos os aerógrafos que eu já vi desses chineses. E segundo, porque incluído no preço dele, ele vem uma série de acessórios que eu achei que pelo preço total parecia uma oferta interessante e valia a pena estudar. Eu preciso dizer que os acessórios não vêm numa caixa junto com ele. Ele vem a caixa, como está aqui, só com o aerógrafo, e os acessórios vieram todos embalados juntos com a caixa, tudo em plástico bolha, tudo veio muito bem embalado, veio no plástico bolha, tudo preso com fita. Por cima eles botaram um outro plástico bolha envolvendo tudo, depois botaram um plástico e finalmente a embalagem final veio muito bem protegido, não houve nenhum problema. Então, antes de falar do aerógrafo em si, vamos dar uma olhadinha nesses acessórios que vieram aqui. Eu vou comentar um pouco sobre cada um deles. Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa mangueira que veio com ele. É uma mangueira bastante longa, ela tem 1,80 m de comprimento, então ela permite que você vá trabalhar com ela com folga, em qualquer situação. Ela é bastante flexível, o acabamento dela me pareceu bom. Ela tem a rosca de 1/8, que é a rosca padrão dos aerógrafos, e aqui ela já vem com um adaptador de 1/8 para 1/4, então você pode usar tanto ela num compressor que tem a saída de 1/8, quanto num compressor que tem a saída de 1/4. As roscas me parecem boas, todo o acabamento da mangueira me parece bom. Claro que eu não posso garantir que isso aqui vai durar. Eu já tive uma mangueira dessas chinesas que ela acabou em pouco tempo, ela rasgou aqui junto aqui dessa conexão, mas o aspecto geral dela é muito bom, ela tem um ótimo comprimento e já vem com um adaptador. Então, essa mangueira aqui me pareceu já uma boa coisa. A segunda coisa que vem, e quem acompanha o canal já deve ter visto essa ferramenta aqui, é uma ferramenta para a limpeza interna do bico. Eu tenho um vídeo aí mostrando como é que usa isso aqui. E essa aqui me pareceu muito bem acabada. Eu vou botando foto de tudo aí à medida que for avançando, mas ela me pareceu muito bem acabada. Aqui essa ponta aqui, tudo muito liso, muito bem cortado. Você não vai ter nenhum problema quando usar isso aqui para limpeza. É um material bastante rígido. Então isso aqui foi uma surpresa. Eu não esperava que fosse uma peça tão bem acabada. É mais uma coisa que vem com o aerógrafo. Também vem junto com ele um engate rápido, o macho para colocar na rosca do aerógrafo e a fêmea para colocar na mangueira. Então a gente pega aqui a mangueira, né, com a conexão de 1/8. Ela vai entrar aqui. E aqui a gente pega um aerógrafo, esse Sparmax aqui que está na mesa. A conexão tem uma borracha interna para dar vedação. A rosca dela é perfeita. E ela aqui encaixa sem nenhum problema. Vou fazer um teste com uma mangueira que está aqui do meu lado, que já está conectada no compressor, só para ver se a gente não vai ter nenhuma surpresa aqui com algum tipo de vazamento. Estou com essa mangueira aqui. Vou roscar nela. O ar está fechado, né? Vou abrir o ar agora para ver se tem algum vazamento aqui. Tranquilo, não vazou nada aqui. Vamos encaixar. Encaixou. Eu botei uma pressão alta justamente para ver, e aqui também tudo muito bem acabado. Sem problema nenhum, os encaixes são macios, tem a vedação interna e não tem nenhum vazamento. Isso aqui é normal, qualquer dessas conexões, se você mexer um pouquinho aqui, você vai ouvir um pequeno vazamento, mas isso é normal de acontecer nesse tipo de conexão de engate rápido. Mas ela está perfeita. Então, mais um ponto positivo aqui para esse aerógrafo, ou pelo menos para os acessórios que vêm junto com ele.
Bom, mais uma coisa que nós temos aqui é esse filtrozinho que também funciona como um separador de água. Não vou entrar muito em detalhe aqui para esse vídeo não ficar muito longo, mas quando você tem um compressor sem tanque, o ar esquenta muito durante o processo de compressão, ele esfria ao longo da mangueira, acaba provocando uma condensação, essa condensação acaba saindo no aerógrafo. Nesse caso aqui, o ar chega aqui nessa peça, aqui ele sofre uma expansão rápida, a água condensa aqui, você tem um filtro que dá passagem para dentro do aerógrafo, e aqui, com esse botãozinho aqui, você consegue abrir e purgar a água. Vamos plugar ele na mangueira para ver o que acontece. Vou abrir lá o ar. Ok. Agora eu vou colocar isso no aerógrafo. Melhor primeiro soltar aqui. Ok. Buscado no aerógrafo. O engate está aqui. E vamos abrir o ar. Ok. Nenhum vazamento. Não estou ouvindo nenhum vazamento aqui. Tudo funcionando direitinho. Claro que esse conjunto agora ficou bastante grande, né? Dependendo da posição que você vai trabalhar, pode incomodar um pouco. Eu pessoalmente não uso isso, porque se você tem um compressor com tanque, você não precisa dessa peça. Mas se você tem um compressor pequenininho sem tanque, isso aqui pode ser bastante útil. E aqui você tem o purgador. E aqui eu percebi o seguinte, dependendo da posição que você fizer, se você fizer empurrando ele um pouquinho aqui para dentro, ele vai e volta. Agora, se você puxar ele um pouquinho aqui para fora e fizer o mesmo movimento, ele trava e o ar fica saindo direto. Deve ser para você poder purgar água sem ficar com o dedo aqui. Depois é só apertar novamente e ele fecha. Então, mais uma vez, aparentemente tudo muito bem acabado, sem nenhuma falha. Essa válvulazinha aqui funciona muito bem, dá uma vedação boa, não tem nenhum vazamento. Mais uma vez, eu não posso falar qual é a durabilidade disso aqui, mas aparentemente mais uma coisa bastante bem acabada que vem no conjunto. A única observação é que essa rosca aqui, como ela é feita no próprio plástico, isso aqui pode sofrer um desgaste, mas também não é uma coisa para você ficar botando e tirando, né? Isso aqui você vai fazer a sua montagem, isso aqui vai ficar lá no seu conjunto, você não vai ficar desmontando isso aqui toda hora, não há necessidade mesmo, porque a água você tira por aqui. Então até agora tudo que a gente viu aqui, muito bem acabado, funcional e sem nenhum problema. Outra coisa que eles fornecem são esses dois conjuntinhos de escovas, e aqui já não posso dizer que vale a pena, porque eu já expliquei que isso aqui não vejo utilidade. Esse é um conjunto de escovas para limpeza. Essa pontinha de ferro aqui, ela tem um acabamento muito afiado, isso aqui pode arranhar o seu aerógrafo por dentro. Eu não recomendo usar esse tipo de ferramenta, eu já falei em outro vídeo que o ideal é você usar aquela escovinha interdental, que é mais cara, mas é mais segura. Mas ainda assim, são escovas bem acabadas. Eu já vi coisa bastante pior por aí. Elas podem servir para outras coisas. E nesse outro pacote, aí é meio estranho, porque é só a pecinha metálica sem a escovinha. Eu imagino que isso aqui seja para desentupir alguma coisa, empurrar, mas aí isso aqui eu jamais colocaria dentro do aerógrafo. Eu não sei se a câmera vai focar, mas isso aqui é muito afiado aqui na ponta. Isso aqui certamente vai arranhar o teu aerógrafo, vai danificar. Então jamais passaria isso aqui dentro do aerógrafo, mas é mais uma coisa que veio aí dentro do conjunto. Continuando aqui, nós temos então esses dois copos. Eu gostei bastante desses copinhos, eles têm uma graduação, ainda que não tenha uma numeração aqui, eles são graduados, então permite que você calcule mais ou menos o volume que você utilizou. Tem uma tampinha, essa parte aqui é metálica, tem um anel de vedação de borracha aqui, que encaixa no corpo do aerógrafo, a gente vai fazer o teste ali no aerógrafo. E eles vêm nesses dois tamanhos, além do copo que vem no próprio aerógrafo. Eu gostei bastante desses copos aqui, mas essa rosca que está aqui, ela não é uma rosca padrão, ou seja, você não vai conseguir roscar isso aqui num aerógrafo
que tenha o copo roscável. Eu vou pegar um aerógrafo que tem isso só para a gente tirar a dúvida aqui. Eu estou aqui com esse aerógrafo da Harder, o Evolution AL Plus, eu já tenho um vídeo sobre ele aí no canal. E eu já comentei que essas roscas desses copos, elas são sempre padrão. Todos os aerógrafos que eu testei aqui, todos eles têm essa mesma rosca, então você consegue intercambiar esses copos em vários tipos de aerógrafo, mesmo não sendo o aerógrafo da Harder. Mas já fica aqui bastante claro que essas roscas são diferentes, bastante diferentes, e mesmo o diâmetro delas é diferente. Então esse copo aqui é um copo que só vai servir no Neo Eco, não é um copo que você possa reaproveitar em algum outro tipo de aerógrafo. Bom, já vimos então aqui todos os acessórios que a gente recebe, e agora vamos falar do que interessa realmente, que é o aerógrafo em si. Ele vem nessa caixinha aqui, uma caixinha bastante bem feita, gostei bastante da embalagem, com essa espuma aqui de proteção. E aqui dentro nós temos a chavinha para fazer a troca das peças, uma pipetazinha milimetrada, um adaptador para fazer um encaixe numa mangueira de plástico, um adaptador de espigão que você pode colocar no aerógrafo, caso você tenha uma mangueira daquelas tipo de mangueira de aquário. E finalmente aqui temos o aerógrafo. Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu tirei ele da caixa é que ele é um aerógrafo bastante leve. Eu vou pesar ele aí, nós vamos ver o peso dele. Ele é bastante leve. Esse copo dele aqui é de alumínio. Esse cabo aqui também é de alumínio. E com isso ele fica sendo um aerógrafo bastante leve. Olhando o desenho geral dele aqui, a pega dele me parece boa. Ele tem um gatilho bastante alto, que não é comum, né? Normalmente esses gatilhos dos aerógrafos japoneses, que eles em geral copiam, são mais baixos, ainda que o desenho do gatilho seja o mesmo, ele é um gatilho bem mais alto. Então quem gosta de gatilho alto vai gostar desse aerógrafo aqui. Aqui nós temos um copo com tampa. Essa tampa aqui tem um encaixe bem frouxo, mas é o suficiente para mantê-la no lugar. Aqui por dentro do copo o acabamento é o mesmo externo. Ele é um copo de alumínio, então ele tem uma proteção aqui, um anodizado vermelho. E aqui eu já notei um primeiro problema. Vamos ver se a câmera vai focar aí. Quando você gira esse copo aqui, você percebe que ele, bastou puxar um pouquinho a rosca e ele já está completamente frouxo. E aqui, você vê que ele fica bem bamba mesmo. Quer dizer, essa rosca aqui não é uma rosca boa. Opa! Recuperei o copinho que caiu, não teve nenhum dano, ainda bem. Então vamos lá. Então voltando, essa rosca aqui, ela não é boa, a gente viu, né, que a pega dela não é boa, ela é uma rosca muito fina, né, que é essa mesma rosca aqui desse copo de plástico. E aqui ela tem uma vedaçãozinha de borracha, e essa borracha também me pareceu ser uma borracha de qualidade meio duvidosa. Mas aqui por dentro, acho que dá para ver, o acabamento dele me pareceu bastante bom. O cromado lá dentro está com um acabamento bom, tudo bem lisinho, sem nenhuma falha. Então aqui o acabamento me pareceu bom, ainda que esse copo aqui, essa rosca aqui, seja meio suspeita. Vamos lá. Aqui na frente, nós já vimos aqui a principal diferença, e foi uma coisa que me chamou bastante atenção, e foi um motivo pelo qual eu comprei esse aerógrafo. Essa parte da frente dele aqui é totalmente diferente dos aerógrafos que a gente tem visto por aí, que normalmente copiam os aerógrafos japoneses. Então aqui a gente tem essa proteção aqui da agulha bem diferente, ela é grande, com essas entradas de ar aqui para evitar que o ar fique acumulado aqui dentro. Ela é meio frouxa aqui, ela tem esse rasgo. O encaixe dela aqui não é muito
justo, ela fica um pouquinho frouxa, não sei se isso vai dar problema com o tempo, mas o interessante é que a gente pode tirar ela aqui da frente e ela encaixa aqui na parte de trás do cabo. Engraçado que lá no manual dele nem fala sobre isso, mas eu percebi, aí é uma boa, você não perde essa peça, né? Ela fica aqui tranquilo. Aqui nós temos uma regulagem do curso da agulha, para você limitar o curso do gatilho, né? E por sua vez limitar o curso da agulha. Esse cabo aqui é muito leve, ele é de alumínio. Aqui atrás nós temos uma regulagem da tensão na mola do gatilho separada. Então você pode regular aqui a tensão na mola do gatilho sem precisar desmontar nada. Eu vou tirar a agulha, nós vamos falar sobre ela depois. E para continuar essa desmontagem aqui é um problema, porque vocês veem que se eu precisar tirar esse conjunto aqui, eu não tenho onde pegar aqui para desenroscar essa peça. Não tem. Eu achei que essa chave aqui talvez tivesse uma função aqui, mas não tem onde pegar. Então, para você desenroscar isso aqui, você vai ter que usar um alicate Teflon com muito cuidado, porque esse material aqui é alumínio, é um material macio. Eu já deixei ele frouxo. Aqui, mais uma vez, nós temos borracha dos dois lados, o que para mim não faz sentido, porque não tem nada que ser vedado aqui, nessa área do aerógrafo não passa nem ar nem tinta, portanto essa vedação é desnecessária, ela é mais só um acabamento, e as borrachas me pareceram bastante ruins aqui também. Vamos tirar essa peça. Então nós temos aqui a pinça que puxa a agulha, né? O gatilho empurra aqui, ela puxa a agulha. Aqui ela já vem com essa pecinha presa, facilita a montagem e a desmontagem. Eu achei mais uma vez aqui o acabamento bastante bem feito, tudo direitinho. Talvez essa peça aqui um pouco fina, mas tudo muito bem acabadinho. Vamos soltar aqui para a gente ver a mola aqui dentro. Essa mola não parece ter uma proteção anticorrosiva, mas também é bem acabada. A peça aqui é bem acabada, a rosca, então aqui tudo funcionando direitinho, não vejo nenhum problema. Aqui nós temos o acabamento interno, dá para ver que é uma peça de alumínio, né? Vamos fechar aqui. Aqui nós retiramos o gatilho, ele tem aquela pecinha que faz a comunicação com a válvula de ar já presa no próprio gatilho. O gatilho ele é plano dos dois lados, o que eu gosto, porque ele fica escorado aqui no corpo do aerógrafo e não dá muito movimento lateral, isso dá uma boa sensação de firmeza. Aqui nós temos a válvula de ar, que é o mesmo tipo das válvulas dos aerógrafos japoneses, né, que a gente está acostumado a ver. Eu acho que essa peça aqui me parece um pouco mais estreita. Vamos ver se com a minha chavinha da Iwata eu consigo abrir aqui ou se eu vou precisar de alguma adaptação. Pelo que eu estou vendo aqui, esse rasgo aqui é muito pequeno. Essa chave não vai entrar aqui. Ele não me parece ser uma peça muito bem acabada, não. Eu vou ter que usar uma pinça para soltar isso aqui. Muito cuidado para essa mola não sair voando, né? Ok. Então aqui temos a mola, a pecinha, o pino com a vedação. Aqui me pareceu tudo bem acabado também. Dá para ver que tudo torneado com bastante cuidado, né? A peça tem um excelente acabamento. Não posso falar sobre qual é a durabilidade dessa borracha aqui. Ela me parece ser o mesmo material das outras, mas o acabamento é bom. Aqui nós temos a borracha que faz a vedação do corpo da válvula com o corpo do aerógrafo. Também me parece
o mesmo material, mas essa aqui está me parecendo um pouquinho melhor do que o resto das vedações que eu vi aqui. Aqui por dentro, não sei se a câmera vai pegar, mas ele tem uma borrachinha pequenininha, ele é muito parecido com os aerógrafos da Creus, ele tem uma borrachinha pequenininha ali por dentro, que é uma borrachinha muito chata de trocar, então se essa vedação aqui não for uma boa vedação, vai ser um problema. E ela faz a vedação para que o ar não saia aqui por cima pelo gatilho. Então eu espero que essa vedação aqui seja de boa qualidade, porque ela é chata de trocar e se for uma borracha ruim, na hora que você pegar ela vai se desfazer. Mas também só vai mexer nisso aqui se o ar começar a vazar aqui por cima do gatilho. E aqui chegamos finalmente na parte interessante desse aerógrafo, que é essa parte frontal dele aqui. Ele tem, dá para você desmontar com a mão, mas ele tem aqui dois encaixes para você colocar essa chave e soltar o bico. Aqui então é a capa do bico. Mais uma vez ela tem uma vedaçãozinha de borracha aqui, uma borracha finíssima, muito fina mesmo. Outro problema aqui, porque essa borracha também não me parece boa. A rosca aqui também é uma rosca fina como a do copo, também não me parece uma rosca bem acabada, diferente do restante do aerógrafo. E aqui finalmente nós temos a grande diferencial desse aerógrafo, que é o bico. Ele é um bico bem diferente, ele é grande, mas a entrada dele aqui atrás é pequena, então ele é um bico meio esquisito e vai ser meio difícil de limpar isso aqui, porque a entrada dele, apesar do corpo dele aqui aparentemente ser grande, eu não sei se essa passagem aqui é um diâmetro único ou se ele alarga aqui dentro, vou ter que examinar isso com mais calma, mas me parece que é um diâmetro único. E o bico está preso aqui, então nesse corpo todo aqui é fácil de remover. E a vedação é feita por um anel de teflon que está aqui dentro. Então ele é muito parecido com os aerógrafos da Harder, né? Ele tem um anel de teflon aqui atrás. E isso aqui é que dá a vedação do bico com o corpo do aerógrafo. A parte plana você vai contra o bico e essa parte chanfrada ela vai se encaixar numa parte chanfrada interna que tem aqui e deve dar uma boa vedação. Então o bico entra aqui, ele é autocentrante, né, por causa da forma dele, e aqui quando você roscar a capa ele vai fechar. Agora, aparentemente, engraçado que essa peça ela fica presa ali dentro, né? Aqui nós temos uma outra parte que eu não sei se isso aqui desenrosca. Vamos descobrir agora, tomara que eu não faça besteira. Já vou dizer para vocês que não, se vocês comprarem esse aerógrafo, não desmontem isso aqui, porque não tem a menor necessidade de tirar isso aqui. Estou tirando porque eu estou curioso e a minha mão hoje está difícil. A função dela é apenas receber o bico, mas foi bom para a gente ver aqui dentro. Aqui tem a saída de ar, que vem aqui passa por aqui, né? Passa por essa válvula de controle de ar. Aqui também o acabamento interno dele me parece bastante bom. Não tem nenhum problema de usinagem aqui, resto de usinagem. O acabamento interno dele é muito bom mesmo. E mais uma vez outra vedaçãozinha de borracha aqui. Já viram quantas vedações de borracha tem nesse aerógrafo, né? E essas vedações, essas borrachas aqui, elas não estão me dando muita confiança não. Eu não recomendo tirar essa peça aqui não, tá? Não há necessidade de tirar. Então, colocamos aqui o bico, a capa do bico. Essa parte aqui vai ser fácil, né, de montar e desmontar. Tem a chavinha. Apenas a minha preocupação aqui é com
a resistência dessas borrachas. Damos um aperto aqui no conjunto. E essa chave tem essa segunda boca, que eu imagino é para soltar esta válvula de controle de ar. E isso aqui é uma coisa que eu não vou fazer. Isso aqui não é preciso desmontar, a não ser que comece a dar passagem de ar mesmo, fechado. A gente vai ver isso aqui funcionando, ver se ele faz um bom controle ou não. Vamos deixar isso para uma outra oportunidade. Vamos então agora falar da agulha. E essa agulha aqui, ainda que ela tenha aparentemente um bom acabamento, o material dela me parece muito mole, muito flexível. Já vi que provavelmente não é aço inox, pode até ser, mas mesmo que seja, ela é muito fininha, então ela é muito flexível. Não sei se ela vai dar recuperação, se você precisar fazer um pequeno desempenho aqui, porque a pontinha dela é bastante fininha. Mas o acabamento dela é bom, ela é bem lisa aqui, ela é bem polida, então tem tudo para funcionar bem. No geral, tirando essas vedações de borracha que a gente viu aí, eu estou achando o acabamento dele todo muito bom, bastante acima da média dos aerógrafos chineses que eu tenho visto aqui. E ali dentro nós temos o selo da agulha, que vai ser outra coisa que eu não vou mexer. Eu já disse que isso aqui não se deve mexer, é só se tiver passando tinta aqui para trás do corpo do aerógrafo. Como essas vedações aqui dele não são boas, eu prefiro não mexer nisso. Eu estou vendo lá dentro que ele tem uma pecinha que dá para desenroscar. Essa aqui é a chave 1.2, vamos ver se ela vai entrar aqui. Mesmo a chave 1.2, ela ainda é uma coisa maior do que essa agulha, então ela não entra ali, eu não vou forçar. Então, para você soltar isso aqui, você vai precisar de uma chave bem fininha para colocar lá dentro. Eu não sei qual é a resistência desse material, não vou fazer isso. Vamos acreditar que é possível desmontar. Dá para ver que ela tem um encaixe ali para você botar uma chavezinha de fenda bem fininha. E quem sabe um dia eu mexo nisso, mas não vai ser hoje. Então, vamos montar o aerógrafo novamente. Esse gatilho aqui, eu já desmontei esse aerógrafo rapidamente, logo que chegou, para dar uma olhada, ver se estava tudo ok, e eu tive dificuldade de colocar esse gatilho na posição. Ele parece que o furo aqui, por onde passa essa peça, ele é de um diâmetro muito próximo, ele tem muito pouca folga, mas ele entra muito justo. Então, se você tiver um pouquinho de dificuldade aqui para botar, não se assuste, a ter um pouquinho de paciência. Aqui é tranquilo. Deveria ser, né? Aqui, vamos lá. E aqui, de novo, né, o problema é só que não tem pega, mas também aqui você não precisa de grande aperto. Isso aqui não tem vedação nenhuma, então é simplesmente encostar com a própria mão aqui, já está resolvido. Aqui é o ajuste da tensão. Eu tinha aberto ele todo para desmontar, né? Tá ok. Vou colocar de volta a agulha. Ela entra bem justa, então essa peça aqui me parece que está bem apertada. Ela passa bem justo aqui, então não deve ter nenhum tipo de vazamento aqui. Colocamos o cabo, a proteção da agulha e o copo. Então, no geral, eu achei que para o custo desse aerógrafo, o acabamento dele é muito bom, o cromado dele é muito bonito, eu não vi nenhuma falha. As roscas aqui, apenas a rosca do copo eu achei ela um pouco deficiente, e as borrachas não parecem ser de boa qualidade. Mas, no geral, o aerógrafo é muito interessante. Tem um gatilho alto, ele é bastante leve. Agora vamos ver como é que ele funciona com tinta. E antes de encerrar essa parte aqui, faltou eu dizer, né? Isso aqui eu deveria ter falado já junto com as peças que vêm nele, mas estamos em tempo aqui. Ele vem dentro da caixa com bico e agulha 03. E aqui nesse saquinho
você tem dois conjuntos, agulha 0502 e aqui o bico 05 e 02. Aqui o bico com a vedação de teflon. O que me chamou a atenção é que, ainda que você tenha 3 tipos de bico, você tem uma única capa para os 3, o que me pareceu estranho, porque aqui a capa está bastante justa. Como é que eu vou botar um bico maior aqui? Agora eu fiquei curioso. Vamos ver aqui o que acontece. Não tinha prestado atenção nisso. A gente sabe que a capa do bico ela tem que ter um furo suficiente para permitir que o bico passe, né? Se você tiver um bico com uma abertura maior, você vai ter que ter uma capa maior, a não ser que você tenha uma capa que permita o uso de qualquer bico que não é normal. Vou tirar aqui. Bom, a não ser que eu tenha perdido alguma coisa, está faltando peça aqui, porque efetivamente essa capa aqui não serve para esse bico. Ela fecha completamente a passagem, como era de se esperar, ela só serve para o 03. Então eu tenho que ver o que aconteceu, se eles não me mandaram, porque que veio tudo dentro do saquinho. Eu acho que houve uma falha aqui, porque eles não me mandaram a capa para o bico 02, nem para o bico 05. Ou pelo menos eu não estou vendo isso aqui. Aqui você só tem o bico, teria que ter a capa também. Vou dar uma olhada aqui e volto. Bom, pessoal, aqui então tive problema mesmo, porque como vocês estão vendo aqui, nessa embalagem você só tem o bico, e quando eu pego o anúncio aqui, que é o anúncio que eu comprei, acho que dá para ver aí na câmera, essa caixinha deveria ter o bico e a capa, e ela só veio com o bico. Então eu vou ter que abrir uma reclamação lá, e com isso eu não vou ter como fazer o teste nos bicos 05 e 02, só vou poder fazer o 03, que é o que veio nele, e depois eu deixo vocês informados do que aconteceu quando eu abri essa reclamação. Então, realmente estão faltando as peças, a capa aqui do bico. Eu já mandei um e-mail lá para o fornecedor, vamos ver o que ele me responde. Vamos terminar de fazer a montagem. A agulha já está no lugar. O cabo, ele está montado. E aqui vamos aproveitar e dar uma olhadinha no manualzinho de instrução que ele veio, e só confirmando aqui o que eu tinha dito, ele realmente tem um selinho aqui lá dentro, né, com uma peça pré-removível, que eu já falei que não vou remover, e daqui também é possível retirar essa válvula de controle de ar aqui, deve ter uma borrachinha aqui na ponta, é uma coisa que também eu não vou fazer agora. Só que a diferença é que nesse manual aqui, o bico não está exatamente como está nesse aerógrafo, né, porque na verdade, preciso lembrar o seguinte, esse aerógrafo ele tem dois modelos, esse aqui que tem esse bico diferenciado, e tem um outro que tem um bico comum, aquele bico que a gente está acostumado a ver nos aerógrafos japoneses, que eu já fiz vários reviews aí, Iwata, Creos, é um bico é um bico comum, é o que está representado aqui, diferente do que está aqui. Então se você for procurar esse aerógrafo, você vai encontrar ele nesses dois modelos. Agora vamos botar tinta nele e ver como é que ele se comporta. Nós vamos então agora fazer o teste de funcionamento, mas deixa eu falar algumas coisas antes. Eu entrei em contato com o fornecedor, falei com ele sobre o problema das capas dos bicos. Ele me respondeu quase que imediatamente, perguntou se mandando as duas capas resolveria o problema. Eu disse que sim. Ele, uma meia hora depois, já me mandou um número de rastreio provisório. Ele me avisou que é o número de rastreio que vai valer, mas que ele só ia postar em 2 dias. Então, se tiver algum problema, você já sabe que tem uma boa resposta do fornecedor, foi muito rápido. Outra coisa que eu acabei não mencionando é que aquela
regulagem aqui da tensão na mola do gatilho, você pode fazer sem precisar desmontar o cabo, né? É só mexer aqui com o cabo, é fácil de mexer. Você consegue regular essa tensão aqui sem precisar desmontar o cabo. Então vamos botar a tinta nele e finalmente ver como ele funciona. Claro que eu só vou fazer o teste com o bico 03, porque é o bico que eu tenho completo, que é o que veio montado nele. E quem sabe quando chegar aos outros bicos a gente faz um outro teste. Mas acredito que para o funcionamento um bico 03 já é o bastante. Antes de colocar a tinta, faltou ainda mais um detalhezinho que eu verifiquei que esses copos aqui de plástico, eles têm uma rosca mais longa e eles atarracham bem melhor aqui no corpo do aerógrafo do que o próprio copo de alumínio. Se vocês... Vou tirar aqui o copo só para a gente olhar a diferença aqui das roscas. Então essa rosca mais longa dá um encaixe melhor no corpo do aerógrafo. Mas o teste a gente vai fazer com esse copo aqui, que é o que é mais utilizado. Vou tirar aqui o protetor aqui da agulha. E aqui também eu apertei um pouquinho essa peça e agora ela está bem mais firme. Ela tem um rasgo aqui, então bastou dar uma pequena pressão com o alicate aqui, ela agora está bem mais firme. Encaixa aqui e fica tranquilo. Vou pegar aqui a nossa tinta de sempre. Deixa eu explicar uma coisa. Eu tinha já gravado quase todos os testes com ele. Mas eu percebi o seguinte, que eu não estava dando tempo suficiente para eu me habituar com esse gatilho mais alto e com a forma dele abrir. Eu acho que o teste não foi justo e eu vou recomeçar o teste agora, já com alguma experiência com ele, e já vou começar dizendo o seguinte, com pressões baixas ele não funciona bem. Então você vai ter que trabalhar com pressões acima de 20 libras, com pressões abaixo de 20 libras, ele ficou muito difícil de controlar. Eu posso até botar um vídeo aí mostrando com uma experiência que eu fiz com a pressão baixa, mas não adianta, né? Logo no primeiro traço ele já falha. E continua falhando, né? Traço fino definitivamente ele não faz. Um pouquinho, se você abrir um pouquinho mais, aí ele vai, ó. Essa que eu fiz com pressão baixa. Mas vamos lá, trabalhando aqui com um pouco mais de 20 libras. Primeiro eu vou abrir o traço. E aqui foi tudo tranquilo, praticamente nenhum overspray. Tudo funcionando direitinho. Vou agora fechar um pouco mais. E ele foi bem também. É difícil, não sei se vocês conseguem ver. Eu consigo ver uma diferença entre esse aerógrafo aqui e um aerógrafo desses de marca top aí que eu tenho feito review. Não sei se a câmera consegue pegar essa diferença, mas tem uma diferença bastante sutil. Você vê na consistência do traço. Tem uma diferença, ainda que para um aerógrafo desse preço aqui ele esteja funcionando bastante bem. Vou tentar fechar um pouco mais, lembrando que eu estou usando o bico 03 porque os outros bicos vieram sem a capa. E aqui, ó, mais uma vez, traço muito bom. Pequenas falhas, mas bastante bom. O controle não é fácil, estou tendo que me concentrar bastante para conseguir esse resultado. Tive que treinar bastante com ele, mas olha o resultado. Muito bom. Vou tentar ainda mais fino, mas acho que agora já cheguei no limite dele.
Aqui tentando um traço ainda mais fino, aí ele começa a falhar, mas é natural. Aqui é um bico 0,3, não é 0,2. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. O desempenho dele muito bom no traço mais largo. Também bom no traço médio, ainda que eu ache que não é a mesma coisa que um aerógrafo de marca. No traço fino também é um bom desempenho. E no traço muito fino, a gente não vai saber, porque esse aqui é um bico 0,3, não é para fazer esse tipo de traço. Quando eu receber a capa, eu vou voltar e vou refazer esse teste aqui. Mas considerando que isso aqui é um aerógrafo que custou, com todas aquelas peças juntas, R$200, e que se você comprar ele sozinho custa em torno, acho que R$140, é um excelente negócio para quem está começando. Se seu bolso é pequeno, você não pode gastar muito, esse aerógrafo aqui me parece uma excelente escolha. Primeiro porque ele vem com um monte de acessórios que você pode usar em outros aerógrafos, não precisa ser nesse aqui. Você vai aproveitar bastante coisa em outros aerógrafos, e ele aqui, como dá para ver, se a gente não forçar demais, vou fazer de novo aqui, ó. Um traço razoavelmente fino, ó. Muito bom. Aí. Agora é bom vocês verem o seguinte, tudo é uma questão de prática. Eu gravei, para gravar esse vídeo, eu fiz esses testes aqui, ó, aqui, até que uma hora eu consegui achar o ponto para fazer esse tipo de coisa aqui. Eu já tinha até encerrado o vídeo e a minha conclusão não seria exatamente essa, mas eu achei que tinha que dar mais um pouco de trabalho com ele, e realmente aqui agora ele está indo bastante bem, considerando o preço desse aerógrafo. Médio para fino aqui de novo. É só uma questão de pegar o jeito dele, eu já peguei. Então é isso, se o seu bolso é pequeno e você quer um aerógrafo chinês, mas que tem um monte de acessórios e que dá um desempenho bastante razoável, esse aqui é uma excelente pedida. Claro que eu não sei por quanto tempo ele vai manter esse desempenho. A gente sabe que a qualidade das peças desse aerógrafo não é a mesma coisa de um aerógrafo de marca. Mas, pelo valor dele, com todas essas coisas que vem aqui, eu recomendaria aí sem hesitação.